Amém, glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Meu Deus, que bênção. Queria convidar o apóstolo André a subir aqui. Eita glória! Meu Deus. Queria convidar a nossa amada igreja a estender as mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado pela vida do apóstolo André, Senhor. Por aquilo que ele tem feito na nação brasileira, por aquilo que ele tem feito nas nações. Pai, esconde o teu servo mais uma vez atrás da tua cruz. Revela a ele o teu espírito atrás das letras. Pai, que em todo tempo ele seja esse instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Pai, usa o teu filho nessa terra, Pai, nesse tempo oportuno, de forma tão sobrenatural, que todos tenham que reconhecer que é o Senhor. Pai, que não seja a sabedoria humana, Senhor, que não sejam os talentos e os dons, mas que seja sempre o Senhor. Obrigado pela vida dele. Obrigado por essa aliança, Senhor. Obrigado por esse cuidado. Obrigado por esse homem de Deus que nós recebemos nessa casa hoje. Tudo, Pai, estava na tua agenda e nós te agradecemos por isso. Amém. Meu Deus. Bom dia, queridos. A paz do nosso Senhor a todos vocês. Muito bom estar aqui servindo. É uma grande honra mesmo, de verdade. Alguns aqui, só querendo fazer menção aqui, né, do Vicente e a Cris, que foram conexões de aliança aqui para a gente, estar aqui. Muito obrigado, vocês são do meu amor há quantos anos e sem decepções. Que é legal que a gente tem alguns relacionamentos que eles vão todos retalhados, né? Está vivendo, mas não tem retalho, não tem emenda. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Quero louvar pela vida do Gustavo e da Leite também. São do meu amor, sinto falta de vocês, são daqui de Valadares, mas é relacionamento também de longas datas, não é? Eu tinha cabelo e era preto, não é? E assim, que bondade de Deus ter vocês aqui comigo. Que bondade de Deus. E agradecer a Deus pela vida do Anderson, que me trouxe aqui. Tem sido um escudeiro, um homem de Deus, alguém que tem feito a vida valer a pena. E eu costumo dizer que por alguns eu começaria tudo de novo. Se tivesse começado tudo de novo, por isso que eu citei aqui, já vale a pena. Eu louvo também muito a Deus pela vida dos apóstolos Fernando e apóstolo Luciano, que eu sou pastor, gente, não tem jeito. Meu coração é pastoral. Então eu sei o preço que eu pago para poder ter aquele povo bem consolidado. Então eu não entrego a palavra a qualquer pessoa, porque senão alguém desconstrói o que com muito esforço a gente está fazendo. Então estar aqui, apóstolo, é uma honra de fato, porque vocês me confiaram trazer alguma coisa que presta para esse povo maravilhoso. E certamente Deus vai nos abençoar nessa manhã. Amém, gente? Fazendo aqui as devidas ressalvas, eu quero dizer que Deus, você estava esperando um milagre, poder de Deus ser edificado, essas coisas todas, então eu vou te decepcionar, porque vai ter tudo isso e muito mais. O nosso Deus, Ele é poderoso para ir além daquilo que a gente pede ou pensa. Amém? E em se tratando de aliança, quantos aqui são líderes? Bom, é uma reunião de líder, então quem não era vai ser. Agora, o interessante, meus santos, é assim, quantos líderes aqui já tiveram alguma decepção? Com liderado, você chamou, não veio, alguém falou mal de você pelas costas e você ficou sabendo, decepção com alguma coisa no grupo que você faz parte na igreja. Quem, gente? Vai dando tchau para mim. Quem teve uma decepção? Até com Deus, esperava algo de Deus e Deus também não te atendeu, né? Aí, tem decepção? Então olha para mim aqui, recebe logo uma palavra para a gente começar leve. A sua missão é maior do que a sua decepção. Então não se esconda atrás da sua decepção para não fazer o que Deus lhe mandou fazer. A sua missão é maior do que a sua decepção. É leve, né? Eu amo falar a líderes e a pastores, porque eu sei que por trás de cada líder tem um avivamento escondido. E por falar nisso, só para a gente poder dar uma introdução, existe um tipo, quem já ouviu assim, fulano tem um potencial incrível, quem já ouviu isso? Olha que potencial do fulano. Você sabia que isso nem sempre é bom? Na verdade, na maior parte das vezes isso é péssimo. Por quê? Porque potencial é energia guardada.
Potencial é o que eu podia fazer e não fiz. Potencial é a minha capacidade para executar uma missão que ainda não foi feita. Então, na maior parte das vezes, o potencial é tudo que eu posso fazer, mas não fiz, por causa da decepção, pela preguiça, pela zona de conforto, e eu fico guardando uma energia que deveria ser usada no avivamento. Agora, a diferença da energia potencial é a energia cinética. Energia cinética é energia praticada, energia posta em prática. É aquilo que você, meu Deus, potencial é o que você sabe e ainda não fez. Cinética é o que você está praticando no Evangelho. E aí, a gente fala às vezes, fulano tem um potencial, gente, mas potencial é o que não foi feito. Potencial é o que o pessoal levou para o cemitério. Potencial é o curso que você fez e não foi praticado. Potencial é o curso de evangelização que você fez, você não ganhou ninguém para Jesus. Potencial é você ser cheio do Espírito Santo e não usar os dons da obra. Potencial é quando alguém retesa o arco. Ele pode acertar, mas ele desiste, então não foi lançado. A energia cinética é quando ele solta a flecha. E essa manhã vai ser a manhã onde você vai pegar o potencial e praticar ele para a glória de Deus. Potencial é o carro que a gente veio, elétrico, que abasteceu a energia, mas a energia dele se transformou em cinética, nos trazendo até aqui. Oi, já deu para entender? É tipo assim, se vira e vai fazer a obra, né? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 34. Deixa aberto aí em Deuteronômio 34. Quem projeta aqui, você tem a versão RA, revista e atualizada? Eu estou assim, sentindo muito do pessoal parar de imprimir essa versão. Mas vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 34. Abre a Bíblia, olha para mim. Liderança entende de Bíblia, sim ou não? Por exemplo, quer testar se você está com a Bíblia boa? Eu não tenho problema, eu falo de aliança. Deus me deu uma palavra. O que é um negócio? Deus me deu uma palavra de aliança. Eu prego há mais de 25 anos sobre o assunto. Energia cinética. Agora veja bem. Tem não, né, campeão? Tá, deixa Deus te usar aí na outra versão então. Vocês estão filmando? Meu Deus, tem misericórdia da gente. Amém. Já tá? Não. Deixa Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Vamos lá. Irmão, não tem problema com demônio. Vamos ver se você está ligado na Bíblia. Não tem problema com capeta. Eu chego e ele sai. Está resolvido o problema. Mas se tem uma raça que eu tenho medo é quando aparece um cara de terno e gravata lá na igreja, um bigode comprido e uma Bíblia de estudo. Oh meu Deus, eu falo, oh meu Deus, me livra desse mal. Eu tento me esquivar, mas não tem como. Eles cercam a gente no fim do culto e falam, Pai do Senhor, pastor! Eu falo, Pai do Senhor, irmão, você vem de onde? Só falta ele dizer de rodear a terra e passear por ela. Vocês estão afiados na Bíblia. Já viram isso acontecer? Irmão, a história é sempre a mesma. É sempre a mesma história. Converti naquela igreja, fria. Pedi minha transferência, fui para aquela. Pecado na igreja. Eu não sou um homem para ficar na igreja que tem pecado, tem que mudar do planeta, né? Aí fui para aquela outra, não me deram a oportunidade. Enfim, pastor, já fui de quase todas as igrejas nessa redondeza e estou pensando em ficar contigo. Eu falei, pronto, eu estou lascado. Ele achou defeito em todo mundo, ele vai procurar minha falha. Irmão, eu não confio nessa gente. Crente para mim bom é o que está na igreja, que participa da festa e não falta guerra. É aquele que atravessa as dificuldades, mas está na igreja dele. Esse para mim é bom. Mas a gente hoje vive uma realidade de andarilhos gospels. De gente que anda com uma bolinha de ninja no bolso. E é o primeiro sinal de problema. E na cortina de fumaça ele brota em outro ministério. Quem escreveu Gênesis? Chuta, liderança, vocês já provaram que estão com Bíblia. Gênesis. Não, fala o nome de alguém que escreveu Gênesis. Ok, Êxodo. Acertou. Levítico. Números. Mas não é possível, Deuteronômio. Então quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia?
Vamos para a Bíblia, capítulo de número 34, versos de 4 a 8, diz assim: disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi. Deixa eu abrir aqui está na anotação, mas deixa eu abrir aqui no texto aqui, para ficar melhor para a gente, tá bom? Só um instantinho. Não tem pressa não, pastor, fica à vontade. Vamos lá, versículo 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Ele está falando para quem isso aqui? Para quem, gente? Meu Deus do céu. Assim morreu ali, quem? Servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. E os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do seu planto, o do luto por Moisés. Ok, para aí. De novo, gente, rapidinho comigo. Quem escreveu Gênesis? Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio. Quem escreveu Deuteronômio? Como que alguém escreve um livro se morreu? A Bíblia não diz que ele morreu e Deus sepultou e tem um monte de versículo depois disso? Por quê? Porque a palavra que eu quero introduzir com vocês é: há projetos que Deus dá ao líder que só pode ser concluído com sucessores. Se Moisés não fizesse um sucessor, Deuteronômio seria um livro incompleto. Mas mesmo depois de morto, ele teve quem deu sequência. E aí, nesse mundo de coaching da atualidade, tem mais coach do que gente no planeta. As pessoas estão confundindo sucesso com vitória, sucesso com conquista, que são coisas diferentes. Ser conquistador é uma coisa, ser vitorioso é outra. Mas, atenção, os dois podem até estar juntos. Isso é diferente de sucesso, porque a palavra sucesso está ligada a sucessor. Então, ser um sucesso é dar longevidade à minha vitória através de um sucessor. Líder, se você não preparar um sucessor, seu sucesso morre com você. Sua conquista morre com você. Sua vitória é levada com você. Mas quando você faz um sucessor, oh meu Deus, porque a missão que Deus nos deu é maior do que a nossa própria vida. E aí, quando eu tenho um sucessor, meu Deus do céu, eu vou até aqui, mas aí o projeto continua, porque alguém dará sequência a ele. Alguns arriscam que quem concluiu o livro de Deuteronômio foi o próprio Samuel, Esdras, Eleazar, mas eu tenho muita convicção de que foi o próprio Josué. Porque esses outros estavam muito distantes, e quem estava próximo era o Josué. E ele concluiu: líder, se você não pega alguém para andar perto de você, você não está trabalhando um sucessor. E nós precisamos, para dar longevidade à conquista, à vitória, ter sucessores no projeto. Quem está entendendo isso aí, pelo amor de Deus? A gente vê uma coisa bem interessante. Se você for ver 1 Reis, capítulo de número 19, versos 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em lá chegando, ungirás Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Então, o comando de Deus para Elias no Monte Sinai é: unja Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar, Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. Veja bem, três comandos, 3 unções que Elias tinha que fazer. Ele volta e começa ungindo o Eliseu. Mas o interessante é que, se a gente for ver a ordem aqui, o Eliseu é o último a ser ungido, se acompanhar a ordem.
Que ele falou: ungirá Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Mas ele começa pelo Eliseu, porque você tem que começar o projeto por um sucessor. Segura. E aí eu fui vendo a vida de Elias. Ele não ungiu Azael, e nem o Jeú. E Deus deu a ordem para ele. Eu vou evitar de ler o texto, porque eu vou ter que correr com vocês aqui numa parada aqui. Vamos lá. Mas o interessante é que quando chega lá, oh meu Deus do céu, ele unge Eliseu no capítulo 19 de 1 Reis. Agora, quando chega no capítulo no 2 Reis, no capítulo de número 8, a gente vai ver o Eliseu nomeando Azael rei sobre a Síria. Eliseu chega para o Azael e começa a chorar, fica triste. Ele fala: o que foi? Deus me mostrou o quanto você vai ser mal para o meu povo, mas eu vim aqui para trazer uma palavra para você e dizer que você reinará sobre a Síria. E ele saiu. A ordem foi para Elias. Para quem? Elias. Quem cumpriu? Eliseu. Eu acho que está dando para entender. Aí eu fui ver, caramba, e o Jeú? O Eliseu já estava mais velho, cansado. Pegou uns discípulos dele e falou: corre aqui para eu ver vocês correndo. Meu senhor, mas para que isso? Cara, não questiona não, dá uma corrida aí. Aí, plum, você que corre mais, vem cá comigo. O que foi, meu senhor? Ó, você vai fazer uma coisa. Você vai entrar lá na casa dos capitães. Você vai ver o Jeú sentado lá, junto com os oficiais. O que eu faço? É perigoso, a missão é perigosa, porque esses homens são homens de sangue. Você entra na sala e diz: permissão. E aí quando eles ficarem quietos, você fala assim: Jeú, preciso conversar contigo em particular. Entre numa sala em particular, tranque a porta, ponha ele de joelhos e derrame o óleo nele e fala: você será rei sobre Israel. E depois vaza, mas corre, cara, corre que você está correndo perigo. Por que o Eliseu não foi? Porque ele não tinha a velocidade daquele rapaz. Você está entendendo? A missão foi dada para quem? Elias. Na próxima geração, quem cumpriu Azael? Eliseu. E na terceira geração, quem cumpriu? O discípulo que corre muito, que eu não sei nem o nome dele. Agora, o interessante é entender que a missão dada para Elias não seria concluída se ele não tivesse sucessores. E só um detalhe: quando Deus deu a missão para Elias, o Jeú era um menino, aproximadamente uns 15 anos, não tinha condição nenhuma. Então ele entendeu: caramba, eu tenho que fazer sucessor, porque quando esse cara estiver maduro, ele vai reinar. Irmão, tem gente que está vindo por aí, e que será uma bênção, se você entender que o que está em você, que é potencial, e vai deixar de ser potencial quando você começar a praticar. Meu Deus, através dos sucessores muita coisa acontecerá. Esses dias eu tive uma alegria muito grande, porque nas igrejas que a gente abriu, uma alegria grande, apóstolo, porque eu estava numa reunião de jovens, cheguei de viagem e fui numa reunião de jovens numa igreja, numa cidade chamada Martins Soares. E quando eu cheguei lá, eu vi a igreja lotada de jovens da nossa igreja, de 3 igrejas nossas: Manhuaçu, Manhumirim e Martins Soares. Lotou, a igreja lotada. Aí Deus me fez viajar lá para trás, quando eu comecei a igreja com 15 pessoas, contando eu e minha esposa. Desses 15 membros, 7 eram extremamente complicados, e os outros 7 revezavam no culto. E naquele meio eu abri um ministério chamado Ministério Jovem Shekinah, e eu mesmo liderava os jovens. E aí lá atrás, se eu não acreditasse no projeto, e Deus me fez viajar, porque são várias outras igrejas espalhadas pelo Brasil, e ali Deus: olha aí, filho, você acreditou no projeto, olha aí. Isso é resultado dos sucessores que você está fazendo. Hoje tem vários líderes de jovens espalhados, que a gente acreditou, tem algo, tem um avivamento guardado dentro de você, chamado de potencial, que você tem que arrancar, dar a luz para ele, colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Pode pregar agora? Amém. Então eu queria dizer assim, liderança, se a gente tivesse que acabar aqui, 2 coisas: não admita morrer com o seu potencial. Amém. Outra coisa: sua missão é maior do que a sua decepção. Glória a Deus. Terceira coisa: faça sucessores, para que você não
limite o avivamento de Deus à sua própria vida. O avivamento dele é muito maior do que todos nós. Amém? Mateus capítulo de número 10. Meu Deus do céu, é agora. Mateus capítulo de número 10. O líder tem que ser presente, sim ou não? Amém. Uma vez eu fiz, enquanto você abre aí, um teste com a minha liderança. O que eu fiz, apóstolo? Eu juntei os meus líderes e falei, gente, eu vou fazer um apelo, e aí eu quero que vocês não respondam aos apelos que eu vou fazer. Eu vou chamar o pessoal. Falei, gente, eu preciso de gente para me ajudar, mas vocês fiquem quietos. Depois de muito insistir, levante-se como quem não quer nada e venha, tipo assim, vou porque está insistindo. Pastor, mas só faz isso. E aí chega, gente, eu preciso daquele povo que eu posso contar comigo aqui na frente agora. E os líderes de braço cruzado, ombro caído, coluna envergada. E eu insisti, aí veio um, veio outro. E a igreja ficou sentada olhando aquilo. Eu deixei passar uns 2 meses, reuni a mesma equipe. Falei, gente, agora eu vou fazer um apelo. Antes de eu terminar, pula todo mundo na frente. Combinado? Todo mundo na frente, vamos lá. Eu falei, gente, eu estou precisando. Estou contigo, pastor. Eu falei, mas nem falei o que é. Pastor, se vem do Senhor, está valendo a pena. Eu estou contigo. Irmão, a igreja toda veio junto. Reuni a equipe depois e falei, provei para vocês que líder é ponta de lança. A lança vai toda, mas a ponta vai na frente. Presta atenção, quando vocês demoram a responder um apelo, no subconsciente a igreja já entendeu que esse troço não presta. Quando vocês respondem rápido, o pessoal vai. Não entendo, mas esse troço é de Deus. Então, liderança, responda rápido aos apelos feitos nesse altar. Quem pegou? Ok. Aqui não tem isso, percebe-se pela auréola na cabeça de vocês. Mas alguns lugares tem líder que falta culto, falta convocação. O pastor quer contar, mas não pode. E eu quero falar agora especificamente sobre a presença do líder em tudo. Vamos lá? Oh, meu Deus do céu, é agora. Está com papel e caneta aí? Tendo chamado, capítulo 10, verso de número 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Pronto, nesse texto a gente vê que até o chamado da equipe de Jesus para trabalhar não foi solitário, foi em dupla. Porque Deus não gosta, avivamento de Deus não cabe para cavaleiro solitário. Ele é tão Deus de aliança que eu preciso ter alguém andando comigo o tempo todo. E ele chamou, e ele bota aqui o chamado. A Bíblia diz, tendo chamado seus 12, deu-lhes e botou em dupla. Quando enviou de 2 em 2. Mas ele também chamou para esse ministério de 2 em 2. E a tua Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 1, que o solitário pensa em seu próprio interesse e é um rebelde, insurgente contra a verdadeira sabedoria. Então veja, estar sozinho pode até ser bom, viver sozinho já é patológico. E no Evangelho não tem lugar para andarmos em solidão. E quem é que tem problema demais com algumas pessoas que falam mal de você? Pode dar um tchau para mim aí. Falam mal de você, conspiram contra você. Tem esses negócios dentro da igreja às vezes. Eu criei um teste que funciona. Eu sou um estudioso de vida, irmãos. Eu estudo vida, comportamento, ação, reação, eu gosto disso. E eu costumo me deparar com pessoas, pastor, ninguém gosta de mim, fulano falou mal, o outro lá também, tudo. E aí eu falei, puxa vida, Deus me dá. E aí eu fiz um teste que funciona, quem quer saber? Oh meu Deus, mas agora mesmo que não quiser, você vai falar. É assim, ó, o teste é o seguinte. Observe se você tem muitos inimigos. Uma pessoa falou mal, o outro também, o outro conspirou, o outro você desconfia. E observe, se todas as pessoas que tiveram problemas com você
estão vivendo bem com outras pessoas, está confirmado, o problema é você mesmo. Dá uma observada, estuda isso para você ver. Ei, agora, Jesus chama uma equipe, mas deixa aqui com a gente congelado o versículo de número 4. Irmãos, Jesus chamou uma equipe, capítulo 10, verso 4, e dá poderes a essa equipe, dá poderes para cumprir a missão. Porém a Bíblia diz que Judas era o começo do ministério, e ele já aparece como traidor. Por quê? Porque quem escreve de um ponto de vista de alguém que já conhece o final. Por isso, onde aparece o nome Judas, vem associado à desqualificação de traidor. Mas o nome Judas não significa traidor. Judas, na verdade, é um nome bonito. Ninguém quer botar no filho. Mas é um nome oriundo de Judá, que significa louvor, exaltação. Mas ninguém quer botar o nome de Judas. Por quê? Isso é provando para você que você não será reconhecido pelo significado do seu nome, mas pelo que você faz ou deixa de fazer. São nossos feitos que farão com que a gente seja lembrado. Então comece a executar uma missão que faça valer a pena, que se transforme numa lição para quem vem atrás de você. Meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Judas então estava ali e ele traiu. Mas se você for ver a vida de Judas, irmãos, meu Deus do céu, ele foi usado por Deus. Se você for ver a vida de Judas, olha só, multiplicação de pães e peixes. Nós tínhamos 5 pães e 2 peixinhos. Alguém apareceu, Jesus tomou aquilo dali e falou com a sua equipe: ei, arrumem o povo na relva, sentem-os na grama, e em grupos de 50 e 100. Por quê? Distribuir comida para gente famosa vai dar pisoteamento de gente. Então organiza o povo primeiro. E eu aprendi com isso, que avivamento vem depois de uma organização. E aí, organizou o povo, ele chamou a equipe dele, com 12 cestos. Quantos cestos? Agora ele pega 5 pães e 2 peixinhos pequenininhos que cabiam na mão dele, e os homens com os cestos, segurando aqui, indo até o chão, de costas para você, só para você ter uma ideia, uma paredinha de 12 homens aqui. Jesus para na frente do primeiro homem e começa agora a picar o pão, a picar o peixe. E ele vai colocando. Se ele pegasse os 5 pães e 2 peixinhos e colocasse no fundo do cesto, ficaria no fundo do cesto vazio. Mas na mão dele a coisa multiplica. E ele enche o cesto. Esse homem já está chorando. Ele passa para o segundo e enche o segundo cesto. Ele passa para o terceiro e sucessivamente ele enche os 12 cestos. Esses homens, irmão, estão vendo que na mão de Jesus o pouco vira o necessário. Na mão de Jesus o avivamento acontece. Aí eles estão ali, mas quem está sentado lá está de boa. Quando ele acaba de fazer isso aos olhos dele, a lágrima descendo, ele fala: agora vai lá e alimente. Irmão, eu estou falando de uma multidão que só de homens tinha 5.000, mas a população feminina era maior que a masculina, e o ministério infantil que ele estava arrebentando. Eu estou falando aqui por baixo, sem medo de errar, era mais de 10.000 pessoas. Na verdade eu arrisco 12 a 13 mil pessoas, e todos comeram, só os homens eram contados, todos comeram até se fartar, não aguentavam mais, e quando vieram a Jesus trouxeram 12 cestos, porque tirava, enchia, 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 e voltaram para Jesus. Espera aí, mas um dos 12 cestos era de quem? Provando para você que ele também foi usado por Deus. O problema do líder é ter sido usado e não ser mais. O problema do líder é aquele líder que orava, que falava em línguas, que pregava, mas agora não faz mais. E algum líder vira traidor. Lógico que não é o caso de ninguém aqui, nem dos que estão assistindo a gente pela internet, que é tudo gente que está brotando asa. Mas a verdade é que a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Eu não posso confiar que estou bem hoje e amanhã não vou errar. Eu preciso continuar nos trilhos do avivamento, nos trilhos da vontade de Deus. Quem está comigo aqui? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E um dos textos mais tristes para mim, se você puder projetar para a gente, no capítulo de número 1, verso de número 17. Olha só, um dos textos mais tristes da Bíblia para mim. É esse que diz assim, não, Atos 1, 17, perdão, eu não falei. Atos 1, 17 vai dizer assim, deixa eu ver nessa versão como é que vai estar. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Na minha versão está assim, porque era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Porque quem era não é mais, e quem teve não tem mais.
Eu considero isso muito triste, porque ele fazia parte da equipe que mudaria a história. E ele saiu, ele preferiu as 30 moedas. Quanta gente estava no nosso meio, mas não está mais. Quanta gente foi contado entre nós, mas não é mais contado para o avivamento. Então eu tenho que cuidar para um dia não dar o testemunho de um desviado. Eu já fui usado por Deus, já preguei muito. Oh meu Deus, o que é isso? Nós temos que continuar pregando enquanto tiver fôlego em nós. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. A gente tem que dar testemunho. Irmão, líder, você tem que ser a Bíblia que até o analfabeto consiga ler. É isso. E agora, Pedro teve um problema. Por quê? Nós não podemos trabalhar com uma equipe defasada. A gente precisa completar a equipe. E agora, para completar essa equipe que Judas saiu, gente, a equipe que mudou a história. O cara tinha que ser pelo menos uma pessoa conhecedora da Tanar e da Torá do Antigo Testamento. Sim ou não? Quem acha que sim? Então, tinha que ser uma pessoa que tivesse pelo menos alguns dons espirituais. Amém, gente? Tinha que ser um pregador do Evangelho e dotado de alguns milagres. Sim ou não? Não precisava nada disso, irmão. Desculpa aí, mas decepcionado. Não precisava nada disso. A única condição era alguém que esteve presente em tudo, desde o batismo de João até a assunção do nosso mestre. Não precisava conhecer Bíblia, não precisava, irmão, não precisava ter dom nenhum, não precisava de nada, mas era alguém presente, alguém que não faltasse. Porque o que adianta seus dons se você não vem para o culto? E do que adianta seus talentos se você não coloca ele a serviço do reino? Às vezes é melhor o cara que sabe pouco e está presente do que o que conhece muito e está ausente. Aí, olha o batismo de Jesus. Jesus entrando na água. E agora João, raça de viu, vem cá, vou batizar você. Irmão, Jesus entra na água. E quando João vê, ele rompe, ele para. Mestre, tu vens a mim e eu que preciso ser batizado por ti. Jesus diz: João, por enquanto nos importa cumprir toda a justiça. Com essas palavras João consentiu, porque isso nos faz ver que ser batizado é justiça. Adiar batismo é injustiça. Aí ele desce as águas e é batizado. Quando ele levanta, meu Deus, uma pomba desce, o céu se abre, uma voz, todo mundo escuta: esse é meu filho amado, ele me dá muito prazer. Voltando a Atos capítulo 1, na reunião para saber quem estava presente em tudo. Quem estava lá no batismo de João? É o Matias. Matias, você estava lá? Estava atrás do mestre. Eu ouvi ele falando: por enquanto nos importa cumprir toda a justiça. Quando ele saiu, ouvi a pomba descendo, ouvi a voz do Todo-Poderoso. Ó, Matias, você estava lá, velho, isso mesmo. Primeiro milagre de Jesus: bodas de Caná de Galileia, capítulo 2 de João. Só que o versículo 1 e 2, eles vão dizer assim: Maria foi convidada para o casamento e Jesus com seus discípulos. Jesus com seus discípulos. Olha, igreja, Jesus foi convidado com os seus. Então aquela lista que eu dei de Mateus capítulo 10, do verso 1 a 4, o convite foi para eles. Gente, quem estava lá no Bodas de Caná Galileia? O Matias. Mas o convite foi para os discípulos. Eu entrei de penetra, rapaz, está pensando o quê? Meu mestre está lá. Irmão, eu não sei o que ele arrumou, mas ele entrou. Ei, se teu mestre está lá, tem uma vaga para você também. Ele não foi convidado, mas estava lá, meu santo. Para de frescura. Tem gente que é assim: se me chamar eu vou. Está doente. Projeto de Deus, irmão, é projeto para a igreja. Tem gente que é tão doente que está quase abrindo uma... Tem uma esquerda gospel, não tem? Tem um pessoal querendo fazer greve de culto. Só vou no culto quando o apóstolo vier na minha casa. Matias não tinha essa frescura não, porque ele não estava na equipe que Jesus chamou, mas estava lá. Oh meu Deus, ei, quem espera ser chamado já está atrasado, meu irmão. Tem gente esperando: não, quando Deus me chamar eu vou. Você já sabe que Ele vai chamar, irmão, já fala logo: estou aqui, o que é para fazer?
tem um homem da mão ressequida que me chama, e o detalhe, não, isso é para outra ocasião, que o tempo não vai permitir. O homem da mão ressequida, irmão, é um homem que o músculo não desenvolveu, os ossos eram fracos, os nervos não funcionavam bem, até a pele era fininha, era uma mão que era o defeito daquele homem. Ele escondia no meio dos panos, mas todo mundo sabia. Tem defeito nosso que a gente tenta esconder, mas todo mundo já sabe. E aí ele escondia ali no meio dos panos. Era um dia de sábado, como hoje, só não tinha jogo do Brasil. E aí estava ali aquela mãozinha, só que todo mundo sabia que o homem tinha defeito e que Jesus curava o defeito dos outros. Ai, Jesus, igreja. Todo mundo vendo, esse cara tem defeito e Jesus cura defeito. Vamos só ver se ele vai curar o homem da mão ressequida. Se curar, a gente condena ele, porque hoje é sábado. Jesus, conhecendo o coração do pessoal, abriu uma roda e falou com o homem: você? E ele falou: eu, senhor? Sim, vem aqui para o meio comigo. E ele levou aquela mão ressequida por entre os panos e foi para o meio. Jesus colocou a mão no ombro dele, olhou em volta, deu um passo para trás e falou: me dê a sua mão. Ele podia dar a mão boa, mas ele entendeu. E ele tira do pano aquela mãozinha. Irmão, tinha gente respirando a meio pulmão, para não perder nada. O olho arregalado, nem piscava. E ele pega aquela mãozinha defeituosa e ele começa a esticar ela na mão da direção de Jesus. E conforme ele faz o movimento, os ossos ficam fortes, os nervos tomam forma, a pele engrossa, os músculos ficam bons e o primeiro toque daquela mão curada foi nas mãos do Redentor. Talvez tenha alguma área da sua vida que não funcionou. É um ministério ressequido, uma família ressequida, uma vida financeira ressequida. É porque ainda não foi para as mãos certas. Porque quando você pegar e colocar nas mãos do mestre, tudo vai dar certo. E eu tenho uma palavra para você: pega a área da sua vida que ainda não funciona e entrega para as mãos dele, você verá um grande milagre. Quem quer uma notícia top? Quem quer uma notícia top? O Matias estava lá. O Matias estava lá, porque a condição é alguém que estava presente em tudo, desde o batismo de João até a assunção do mestre. Então ele estava lá. Matias, você estava lá, vi a mão do homem, eu conhecia, era o vizinho meu, rapaz, uma mãozinha ressequida, tá lá, mão curada, peguei na mão dele, velho, deu até o soquinho lá. Você entendeu, irmão? Oh, meu Deus do céu, acompanha comigo o raciocínio aqui, que a gente vai dar um mergulho, uma saga na palavra. Meu Deus, viaja comigo. Eu gosto de ler a Bíblia assim, eu entro nela, ela entra em mim, vira um mistério. Gente, eu descobri que toda igreja tem um doidinho. Aqui também tem, não tem? Toda igreja, irmão, toda igreja, é muito legal isso. Faz parte do avivamento, faz parte do avivamento. Olha aqui, ó. Irmão, mas é toda igreja. Isso é top demais. Segura aqui para mim, olha aqui, igreja, presta atenção. Acompanha comigo o raciocínio. Multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplica o pães e peixes e depois fala assim: olha, todo mundo comeu, sobraram 12 cestos. E ele fala assim: Pedro, aí o Pedro vem: sim, senhor mestre. Pedro, é o seguinte, tá vendo aquele barco lá? Chama a equipe, entra no barco e vai para o outro lado do Mar da Galileia. Eu encontro com vocês do outro lado. Mas, senhor, como o senhor vai? Fala: não preocupa não, Pedro, eu dou meu jeito. Só entra no barco que eu vou despedir das multidões e encontro com vocês lá do outro lado. Aí o Pedro vai: galera, comigo aqui. Aí reúne todo mundo. Ó, o mestre falou para a gente entrar no barco e ir para o outro lado do Mar da Galileia, que ele encontra com a gente lá. Mas ele vai como? Ele falou para não preocupar não, que ele aparece lá. Mas para a gente ir, que ele vai despedir da multidão. Eles entraram no barco e começaram a remar. E a sua Bíblia diz que o vento lhes era contrário. O vento era? Todo mundo, o vento era? Ou seja, eles não podiam hastear a vela, senão voltavam ao ponto de origem. Eles tinham que ir remando. Eu vi o barco, irmão. É um barco grande. Eles tinham que se revezar remando para ganhar centímetros, porque o vento era.
Enquanto isso, Jesus está despedindo das multidões. Irmão, eu sou pastor, eu amo, irmão, quando termina o culto, eu quero ficar com o povo, irmão. Eu quero abraçar o vovô, a vovó, eu quero... E aí, velho, como é que tá, cara? Com os jovens, eu quero pegar neném no colo, falar gostoso do vovô. Eu quero aconselhar a Patricinha Cebosa com a síndrome do coração partido. Irmão, eu quero ficar com o povo. Eu quero ficar com o povo, irmão. Toda igreja tem uma Patricinha Cebosa? Tem ou não tem? Não, você não é Patricinha Cebosa não, doidinha. Agora, vamos lá. Agora, aqui, irmão, eu quero ficar com o povo. Se eu sou assim, imagine meu mestre. Meu Deus, irmão, será que demorou despedindo de mais de 10 mil pessoas, abraçando, pegando criança no colo? Irmão, demorou. Enquanto isso o pessoal estava remando e o vento era... Aí quando ele termina de despedir da multidão, fala, agora ele vai. Não foi não. Ele subiu um monte para poder fazer uma oração. Enquanto ele está subindo o monte, o pessoal está remando e o vento era... Aí ele sobe o monte e ora, olhando para o mar da Galileia, provavelmente falando, aí meu pai, o pessoal se esforçando para andar na minha palavra, aí ó. Aí ele desce do monte, e quando ele coloca os pés na praia, olhando o mar, alguns estádios para frente, o barco estava alguns estádios para frente, eu pensei, o sol estava se pondo, 3 horas da tarde ele mandou o pessoal ir, 3 horas depois o sol está se pondo, e o vento continuava? Aí eu falei, agora Jesus vai. Não foi não. A Bíblia diz que por volta da 4ª vigília da noite. O que é a 4ª vigília, gente? A primeira vigília é das 18 às 21. A segunda vigília é das 21 à meia-noite. A terceira vigília vai de meia-noite às 3 da madrugada. Quem está falando que a 4ª vigília entre 3 e 6 da manhã fica por sua conta o horário? Eu estou provando para você que aquele povo estava remando há mais de 12 horas. Porque Jesus disse, passem para o outro lado. Eles podiam dar desculpa que a alma queria. Cara, ele está vendo que o vento é forte, né? Não vai dar para a gente. Eles estavam exaustos, eles tinham que remar, revezando. Pega, porque 40, 50 centímetros que ganhavam, eles perderiam se demorasse. O outro tinha que pegar e remar rápido, enquanto alguém descansava. Eles estavam se revezando, suados e cansados, porque a palavra é, vão para o outro lado. E eu quero lhe dizer, querido, se está difícil, se tem vento contrário, isso não significa que você está fora da vontade de Deus. Talvez seja uma provinha que Deus mandou para poder mostrar para alguém que você não desiste e vai continuar fazendo a obra dele. Por volta da 4ª vigília da noite, Jesus faz como quem vai passar sobre as águas à frente do barco. Eles olham e falam, é um mestre. Não, é um fantasma. Estava quase desviando para o espiritismo, acreditando em fantasma agora. Aí falou, calma gente, desvia não, sou eu. Aí o Pedro mais atirado, se és tu, dá uma palavra e eu vou aí ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, vem. O que Jesus falou? Vem. Quem andou sobre as águas, gente? Jesus. Pedro andou sobre a palavra vem. Porque quando Jesus falou vem, pum, uma ponte foi posta. Onde Jesus estava até o barco, é só andar na palavra dele. E quando ele falar vem, não importa a dificuldade, pode ir por cima, porque tem uma ponte invisível que é a palavra dele para você. Meu Deus do céu, meu Deus. Se é para aplaudir, vamos fazer direitinho. Segura, hein? Tá pronto aí? Firma o corpo. O vento era? Pedro, reparando a força do vento, afundou. Vento contrário é para fazer você cansar. Vento contrário é para fazer você desistir. Vento contrário é para tirar você dos olhos, tirar seus olhos da pessoa certa. Agora, segura. Continue no projeto. Tem um vento contrário na minha família. Lute por ela até o fim. Não desista da sua casa. Lute pela sua família. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu ministério. E os ventos contrários é só uma provinha, porque Jesus está chegando. E a Bíblia diz que quando Pedro afundou, pedia socorro, Jesus não fez uma salvação dos bombeiros com um mergulho. Não, ele só enfiou a mão na água e pegou Pedro. Imediatamente Pedro ficou sobre as águas novamente. E Jesus perguntou só para ele, por que você duvidou? Por que você duvidou?
Pedro baixa os olhos e eles caminham junto. E a Bíblia diz que quando Jesus colocou o pé no barco, o vento cessou. Porque vento contrário só permanece até Jesus chegar. Oh, mas Ele está chegando para entrar aí no seu ministério, na sua vida e na sua família com o cessar do vento contrário. Quem está entendendo? Quem quer uma notícia top? Matias estava lá, irmão. Matias estava lá no barco. Tinha que estar presente em tudo. E a visão que eu tenho é Pedro falando: galera, comigo, todo mundo aqui. O que foi, Pedro? O mestre falou para entrar no barco aqui para o outro lado, que ele vai despedir da multidão, depois encontra com a gente lá. Ô Matias, ô Pedro, ô Matias, tem vaga? Ah, meu Deus! Pastor, ninguém me chama para nada. É porque você nunca se apresenta para nada. Meu Deus, irmão, presta atenção. Demais da conta aí. Tem vaga, Pedro? Ô Matias, o barco é grande, entra aí. Ele entrou, irmão, Matias ajudou a remar. Matias estava lá, Matias viu Jesus andando sobre as águas. Matias não perdeu nada. Foi chamado para nada e estava em tudo. Ah, e detalhe, nos 4 evangelhos, 2, que é o Matias e o João, o Mateus e o João, eram parceiros dele de equipe. Escreveram os evangelhos e não citaram o nome dele. Porque quem tem líder maduro, se o nome for citado, legal. Se não for, e daí? Importa que o ministério está sendo feito. Importa que o plano está sendo cumprido. Mas tem gente que é tão doente. Falaram o nome e não citaram o meu. A pereba aberta. Oi! Não foi chamado para nada, estava em tudo, nem mencionado nos evangelhos e não faltou nada. Tá, acompanha aqui, vai. Segura. Meu Deus do céu. Jesus, um rabino chamado Jairo, foi pedir socorro ao rabino chamado Yeshua. Ele falou: mestre, minha filha está doente lá em casa e vai morrer, mas se o senhor for lá, ela não morre não. Jesus falou: então vamos lá então. Eu acho bem legal esse diálogo. Na minha versão: minha filha está doente lá em casa e vai morrer, mas se o senhor for lá, não morre não. Então vamos lá então. Ele se cobre com um talit, o Jairo também, discípulos de Jairo, discípulos de Jesus, caminhando na direção da casa de Jairo. De repente, Jesus para, descobre a cabeça e diz: quem me tocou? Como é que é isso, mestre? A multidão te aperta e oprime e só pergunta quem tocou. Não, Pedro, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu poder. Ai, oh meu Deus, porque o talit é o manto que isola o homem. Até hoje um judeu andando em Jerusalém, se ele está com o talit, mesmo quem conhece ele não faz uma saudação, porque ele está num projeto espiritual que eu não posso atrapalhar. O talit isola o homem do mundo à sua volta. Pelo menos essa é a proposta, é dele ficar focado no projeto sagrado. E quando o homem coloca o talit para ir à sinagoga e voltar, ninguém o saúda. Quando ele tira o talit, tudo bem. Então aquela multidão estava tudo no natural. Quem está no natural não acessa Jesus, mas quem está no sobrenatural, oh meu Deus, basta tocar aquele... Ele para e fala: alguém furou a bolha, alguém acessou aqui. De mim saiu poder, de mim saiu poder. Ele não denuncia. Jairo está aqui do lado e a filha dele ia morrer, mas Jesus parou, não posso interromper o mestre. E agora ele não denuncia. Mas aí uma mulher fala: fui eu, mestre. E ele pergunta: como é isso aí, mulher? Em outras palavras, dá seu testemunho rápido. Você viu aquela irmã que a gente fala assim: irmã, 5 minutos para o testemunho? Meu Deus, irmão. Porque mulher é detalhista, irmão. Quando eu viajo e por algum motivo não estou no culto lá no domingo, que é a coisa mais rara do mundo, eu quero saber como é que foi o culto, irmão. Eu ligo para um irmão: e aí, campeão, joia? Bom. Como é que foi o culto? Bom. Foi bom, eu sei, Jesus está lá, eu quero detalhe, cara. Aí eu pergunto para minha irmã: como é que foi? Pastor, já comecei chorando. Foi forte o louvor no começo. Olha, todo arrepiado. E aí, Deus operou forte. Quando eu olhei para trás, a igreja estava lotada.
quebrantada, cantou 5 canções, mas foi um quebrantamento. Tinha gente indo para o altar, ficar de joelho já no louvor. Olha que palavra forte, teve 5 pontos. O primeiro esse, o segundo esse, o terceiro me esqueci. Peraí, lembrei. Aí ela vai falando tudo, ela prega para mim, irmão. Prega tudo. E aí no apelo, você acredita que até aquele casal de gay também converteu? Ah, foi forte, pastor. Ela entrega tudo, entrega tudo. Então eu já sei, quando eu quero saber como foi o culto, pergunto para uma mulher. Irmão, aquela mulher começou a dar o testemunho. Segura. Mestre, foi assim. Há 12 anos atrás eu estava passando naquela esquina ali, ó. Senti uma fincada no ventre. Achei que não era nada. Comecei a esvair em sangue. Pensei que ia passar rápido. 2 semanas, 3, 1 mês. 2 meses não passou. Comecei a me preocupar e a tratar. Eu tinha algumas propriedades, alguns animais. Comecei a vender para poder viajar. Comecei a sentir mais fraca. 5 anos se passaram. E ela vai contando o testemunho. Aquele fulano me deu volta. Aquele de lá deu ruim. Fui para tal lugar. Ela foi dando todos. Irmão, o testemunho dela demorou tanto. Demorou tanto, irmão, mas demorou tanto, que deu tempo da filha do Jairo morrer e o mensageiro trazer a notícia. Ela não só morreu, não, morreu, eles nomearam o mensageiro para trazer a notícia. Quando ela está terminando o testemunho, ela diz assim: e aí, estava ali, já sem esperança, ninguém para me ouvir, e eu disse comigo mesma, porque tem coisa que você tem que falar para a própria alma. Moisés disse consigo mesmo: subirei lá e verei essa grande maravilha. Deus mesmo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No capítulo 11 de Gênesis ele disse: vamos descer lá para a gente ver o que esse pessoal está aprontando. Então é bom dizer consigo mesmo. E ela não tinha ninguém para falar com ela. Ela disse consigo mesma: se eu tão somente lhe tocar na hora das velhas, serei curado. E aí, quando eu toquei, eu senti que fui curada. A fala de Jesus tirou o talite, eu senti que de mim saiu poder. E ela disse: e eu senti que o poder que saiu daí me curou aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus. Aí enquanto isso, quando Jesus está falando: filha, a tua fé te salvou. Quando ele está falando a tua fé te salvou, o mensageiro chegou. Olha quanto tempo que esse testemunho demorou, irmão. Estou provando para você, foi 1 hora e 45 minutos no mínimo. Eu acho que demorou um pouco mais. E a multidão toda ouvindo. E Jesus não interrompeu. Olha, quando ele está falando, tua fé te salvou, o Jairo está aqui atrás, ó. O mensageiro chegou, falando assim: Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Olha a cena, não incomode mais o mestre, tua vida morreu. Jesus está falando, tua fé te salvou, vai em paz. Jairo, bota o talite na cabeça e não duvida. Acabou de receber a notícia da morte. Entrou no luto. Mas a palavra é: fique firme e ande do meu lado. Ele coloca o talite, a lágrima descendo, mas ainda assim obedecendo ao mestre. Não importa que notícia ruim chegue, continue com o mestre, porque há um final abençoado para você no projeto dele. Ah, meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Eles caminham juntos e Jairo, eu consigo ouvi aquele de um pai que perdeu a filha. Eu estava em Uberaba, Triângulo Mineiro, Uberaba e eu estava em Araguari quando me ligaram para dizer que a minha filha morreu. Quando a minha lágrima desceu na hora, à distância. Então eu sei o que o Jairo sentiu. Mas a palavra de Deus, Jesus disse: ponha o talite e vem comigo. Chorando, mas ele continuou firme, obedecendo o mestre. Não alopre, não jogue tudo fora, não abandone o projeto. Mesmo na pior notícia, eu estou falando da morte, irmão. Ele continuou. Chegando na casa de Jairo, Jesus viu um pessoal já fazendo luto, falou: gente, chora não, Zô. A menina está dormindo. Que dormindo? Está roxa, o olho virou, está gelada, já morreu. Isso não vai dar certo. Todo mundo lá fora. Pedro, Tiago, João, comigo. Jairo, pega a sua esposa, entra aqui.
trancou a porta e ele falou: menina, eu te ordeno agora, levanta! Ela abriu os olhos e levantou, porque quem é obediente ressuscita para obedecer. E quem é desobediente continua vivo sem fazer a vontade de Deus. Meu Deus, irmão, ela abriu os olhos e levantou. Eu acho Jesus tão didático, porque assim que ela levanta, quem tem filho adolescente em casa? Come mais do que pedreiro que bateu laje. Come, repete e trepete, não é verdade? Irmão, assim que a menina ressuscitou, Jesus falou: Jairo, dá comida porque já está com fome de novo. Irmão, mas o fato é que ela ressuscitou. Quem quer uma notícia top? Matias estava lá. Oi, quem que estava lá? Estava lá, irmão, ele estava lá. Matias, você estava lá na mulher do fluxo de sangue? Estava, ouviu o testemunho dela, quase 2 horas de testemunho, velho. Meu Deus do céu. E acompanhei o Jairo. E quando chegou lá, não pude entrar, porque Jesus botou todo mundo para fora. Mas assim que a porta abriu, eu vi a menina ressurreta, eu abracei ela. Eu estava lá. Não foi chamado para nada, mas estava em tudo. Ei! Eu não consigo ser o mesmo depois a palavra de Deus mexe muito comigo. Jesus estava longe e falou para a equipe dele: Lázaro dormiu. E dormiu. Amém. Meu Deus, vai ser forte. Já estou recebendo. E olha o mistério nas entrelinhas. Quando Jesus chega, Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Eu não falei com vocês que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Aí quando chega Maria, Maria fala a mesma coisa de Marta. Só que a diferença é que ela dobra o joelho e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Às vezes é a mesma palavra, mas o adorador sabe se posicionar. Ah não, irmão, você não mudar de vida é muito ruim de serviço, pelo amor de Deus. Ele falou: vão ali comigo, rolem a pedra. Eu já estive em Betânia algumas vezes, na gruta de Lázaro, que não foi colocado no sepulcro, gente, ele foi colocado numa gruta. Ele era pobre e morava em Betânia, Jerusalém, Vale de Cedron, Betânia. Então ele estava ali em Betânia. Agora veja, em Betânia, em Betânia mesmo tinha uma gruta na rocha. Eles depositaram o corpo de Lázaro ali. Jesus então vai na direção da gruta e fala: rolem a pedra. Senhor, mas já cheira mal. Rolem a pedra. A gente tem que parar de questionar comando de Deus, é porque vem milagre. E quanto mais impossível, melhor ainda, para o nome dele ser glorificado. Meu Deus do céu. Aí, rolem a pedra. Rolou a pedra, ficou todo mundo na expectativa. E Jesus diz assim: Lázaro, vem aqui fora agora. Eu entrei lá, irmão. Apóstolo, eu entrei lá. O local é alto. Ele fica numa rua. A gruta na pedra é uma fenda na rocha. Você entra, faz uma curva e começa alguns degraus. Depois tem rampa novamente, outros degraus, fazendo uma curva e lá embaixo uma escavação na rocha onde colocaram o corpo dele. Mas é uma altura de uns 2 metros para 2,5 metros. A voz de Jesus: Lázaro, vem aqui fora agora. A voz dele entrou ali, deu aquela volta, bateu naquele corpo em estado de putrefação, buscou a alma dele, trouxe para o corpo, já curou de tudo uma vez. É muito poder de Deus para você não aplaudir ao mestre. Meu Deus do céu, já curou de tudo e já trouxe a vida. E agora o que o Lázaro tinha que fazer? Oi? Sair, irmão. Mas por que não seria mais fácil Jesus falar: vai lá e ajuda que o homem já está ressuscitado? Não, todo mundo aqui, ninguém se mexe não. Agora o Lázaro tinha uma missão. A minha equipe, lá não pode entrar muita gente, eu estava com 50 pessoas nesse período.
Entrava às 7, saía, eu ficava ali, eu chorava naquele lugar, um local muito quente, eu chorava ali porque eu quero me colocar no lugar do personagem, eu me coloco no lugar do indivíduo. E eu olhei para aquele local, falei, meu Deus, como é isso, cara? Eu olhava para a dificuldade, para as barreiras, aquelas paredes de rocha, que não são, não tem gesso não tem massa corrida não, rústico, aquele... E eu fiquei olhando para aquilo, a equipe entrava e saía chorando, e eu continuava ali, o pastor tem que ir embora, eu falei, peraí um pouquinho, e aí eu estava imaginando Lázaro saindo daquele lugar, irmão, porque a Bíblia diz que ele estava enfaixado, todo enfaixado, até a cabeça, ele abriu os olhos e não via nada, ele teve que se escorregar ali naquele local para poder sair, depois ele teve que sentar. Eu fiquei me imaginando ali. Agora só lhe restava uma coisa. Porque o comando foi, Lázaro, vem aqui fora agora. E quem é obediente, irmão, ressuscita para obedecer. Quem é desobediente está respirando e continua fazendo força contrária. Meu Deus, irmão. Só que ele, quando fechou os olhos e morreu, estava na casa dele em um outro lugar. Agora quando ele ressuscita, ele está ali dentro, ele não sabe onde está, ele só recebeu um comando, sai agora, e eu não sei que buraco enfiaram você, mas Jesus está falando, sai agora, e não é o outro que vai te buscar não, é você que recebeu o comando para sair. Meu Deus, irmão. Eu fico imaginando o começo, porque daqui até ali, é uma pequena desigualdade na pedra, que tudo bem, ele poderia ir pulando, mas qual direção? Aí quando acaba aquilo ali tem algum degrau, desigual ainda. E ele agora tropeça, irmão. E o pior, na queda, ele não tem mão para segurar. Ele tem que se colocar de novo sentado, ficar em pé e entender que agora tem degrau. Mas acaba o degrau, depois de 3 ou 4, não me lembro, acaba os degraus e agora vem rampa novamente. E depois volta a ter degrau. Na queda, ele não tinha como se escorar, você está entendendo? Que parede vai ralar, chão vai machucar. Ele teve várias quedas. Mas Jesus disse o quê? Vem aqui fora agora. Ele não falou 2 vezes, porque para quem é obediente não precisa 2 comandos, basta um. Eu fiquei imaginando, porque eu sou saudável, gente. Se eu tivesse com todo enfaixado, e tivesse de fazer aquele percurso, eu estava vendo quanto tempo eu gastaria. Eu, conhecendo o percurso, demoraria entre 35 a 40 minutos para sair lá. Lázaro não viu o percurso. Tudo bem, vamos botar aí 30 minutos. Muita gente estava aqui desistida. Ele não vem, não tem como. Isso aí é forte demais, vou cozinhar feijão. Mas eu imagino Jesus olhando para lá com aquela cara de milagre. Porque enquanto todo mundo só vê uma rachadura na rocha, Jesus vê o esforço onde ninguém está vendo. E quando você está na obediência, Jesus sabe que você vai sair do buraco porque você está se esforçando. De repente o Lázaro brota, suado, talvez ralado, mas ele brota na obediência. A pessoa, Lázaro, Jesus fala, parou, todo mundo. Lázaro suado, irmão, suado. E Jesus dá um comando, que aí é o ponto forte do negócio. Ele diz assim, desamarrem ele e deixem ele, prova que ele estava amarrado até o final. Desatem ele, tirem as ataduras e deixem ele ir, porque ele cansou para me obedecer. Porque para quem obedece tem direito a descanso. Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem quer uma notícia top? Matias estava lá, irmão. Eu poderia gastar o resto da manhã e tarde dizendo as situações em que Matias estava, porque não foi citado em nada, estava em tudo. O nome dele não foi mencionado em nada, mas ele não faltou a exatamente nada. Porque quem é maduro não espera ser chamado. Quem é maduro, se o nome não for mencionado, tudo bem, importa que o projeto foi feito. Oh meu Deus, eu estou falando a líderes aqui, é isso mesmo? Apocalipse capítulo 4, verso 10 aí, meu santo. Meu Deus do céu.
Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante do que estava sentado sobre o trono e adorarão o que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, para um pouquinho. O verso 4, tem aí o 4:4 do Apocalipse? Deixa eu ver se é esse mesmo. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. O trono do Cordeiro, 24 tronos. A Bíblia diz que eles tinham harpa de ouro em uma mão, porque quem está diante do trono não faltará o louvor ao Senhor, e uma taça de ouro cheia de oração dos santos. Quem está diante de Deus sempre representa alguém. E na cabeça uma coroa. E em dado momento, cada um dos 24 anciãos se prostram, tiram a coroa e lançam naquele trono do meio, dizendo, meu mestre, o que cabe na minha cabeça dá certinho nos seus pés. Só que as lágrimas me vêm porque esses 24 anciãos não são seres celestiais. Eles não são arcanjos, não são anjos, não são querubins, nem serafins. Eles são humanos no céu. E como a gente está falando de aliança, 12 deles representam a antiga aliança, filhos de Jacó. E os outros 12 são os 12 eleitos por Jesus. E como Judas falhou, Matias está lá até agora. Fique de pé, vamos aplaudir o mestre. Pega o seu celular. Bota na câmera frontal. Tira uma foto com quem está ao seu lado assim rindo, ó. Tira uma foto com quem está ao seu lado rindo. Isso. Aí, o lado bom. Ok. Agora olha para mim aqui, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu Instagram. Olha que coisa legal. Você vai entrar no seu Instagram, você vai no Stories, coloca essa foto e diz assim, nós somos Matias. Agora olha para mim, o pessoal não vai entender nada, mas isso é para quem está presente. Vamos bugar o coração da igreja. Fala, o que é isso aí? Olha para mim aqui, ó. Não faz agora não. A palavra Matias significa presente. Quem é Matias? Eu fico imaginando Jesus com a equipe dele e o Matias no meio. Em algum momento, meu Deus do céu, em algum momento Jesus acorda mais cedo e tira a equipe. Matias acorda um pouquinho, fala, cadê Jesus? Saiu com a equipe dele faz 20 minutos, ele juntando as coisas dele e correndo para não perder nada. Ele investiu do dinheiro pessoal, ele investiu tempo pessoal, porque ele entendeu, esse projeto é muito grande para eu não estar nele. É muito grande para eu não fazer parte desse projeto. Oh meu Deus, olha aqui, irmãos. Eu fico imaginando, na hora de distribuir os discípulos, Jesus, o Matias ajudando a arrumar o povo na relva. E Jesus olhando por entre as multidões e entre os ombros, ele vê Matias, esse cara ainda vai virar uma mensagem lá no Orvalho Church. Oh meu Deus do céu. Quem é Matias? Se o pastor chamar, você vai estar. E se ele não chamar? Se o seu nome for citado, legal. E se não for? E daí? Oi, quem entendeu? Irmão, queria estar pulando aqui, dando glória, aplaudindo toda hora. Mas eu estou falando para líder, é de boa, né? Quem entendeu? Você vai postar dizendo, nós somos Matias. Aí você vai marcar a igreja. Se quiser me marcar, marca também. No Instagram. Marca a igreja, marca o seu pastor. Isso vai ser legal. Quem entendeu? Agora eu preciso orar por alguém. Você quer ver? Nós estamos no meio do ano, irmãos. Imagine agora, troca de lugar. Pega você, 2000 anos atrás.
Pega o Matias e coloca aqui no Orvalho Church, no seu lugar. Você estaria... será que eu estaria pregando a sua história agora? Ah, não. E se o Matias estivesse no seu lugar, ele estaria fazendo exatamente o que você tem feito na igreja? Quem está entendendo? Vamos lá, segura. Imagine que Jesus chega aqui agora. Chega aqui, ele já está, né? Mas só imaginar, ele já está. Ele nem vai falar, ele já falou. Ele está falando. Mas imagine que ele chega aqui e fala: oi meu filho, meu mestre. Eu beijo o pé dele na hora. E ele pega a palavra aqui, apóstolo, ele poderia falar? Aí imagine ele pega a palavra e fala assim: eu tenho uma bênção para todos vocês, que vai mudar a história de todos. Quantos estão aqui terão a história mudada agora? Só tem uma condição: alguém que não faltou nenhum culto desta igreja desde a virada do ano até agora. Você viu o silêncio? Entendeu tudo? Se Matias estivesse aqui, ele está falando: glória a Deus, meu mestre, eu estou aqui, ó, não faltei nada. Porque tem gente, irmão, que quando está com estado febril... Quem já ficou com estado febril? Não vem para o culto porque está com estado febril. Você está doido? Você comeu alguma coisa estragada? Com estado febril você vai trabalhar, você viaja. E se tiver com febre, irmão, seu lugar é a casa de Deus, o Senhor cura. Tem mulher que espicha o cabelo, irmão, 3 horas na prancha. Aí olha pela janela e vê uma pequena nuvem. Matias no seu lugar não faltaria nada. Quem está entendendo? Ah não, eu quero orar no altar. Você chega para o altar que eu vou te abençoar com o que eu tenho de melhor. Deixa eu orar aqui. Quem quer ser como Matias, chega no altar e eu termino orando aqui. Isso, pode apertar, não tem problema. Vamos terminar no altar. Eu amo tanto o altar, gente. Oh meu Deus. Eu vou pedir a Deus, eu vou falar qual vai ser a minha oração. Eu vou pedir a Deus que a convicção que estava em Matias repouse sobre ti. Porque quem tem a convicção de Matias não dá desculpa, ele volta com resultado. Matias está eternamente em volta do trono eterno do Senhor Jesus, porque ele não faltou nada. Líder é presente. Líder é presente. Amado Deus, eu oro agora, Deus, nessa manhã, pedindo, Deus, que as qualidades que estavam em Matias, que nós estamos falando de dons, nós estamos falando de talento, a gente está falando de compromisso, que sejamos batizados nessa manhã, meu Deus, com esse compromisso, e que a partir de então, Senhor, se a gente for chamado, muito bem, e se não foi, daí. Se nosso nome for mencionado ou não, nossos resultados virão pela presença e o compromisso. Tome-nos agora, Senhor, e eu não posso dar o que não tenho. Senhor, quantos estão no altar, recebam agora, meu Deus, as qualidades de presença, o compromisso que estava em Matias, repouse sobre todos nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Deus abençoe.